abençoe. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Irmãos, antes de falar, eu não posso deixar de lembrar do irmão Marcelino, e eu gostaria de orar. Irmão Marcelino, o último relatório que saiu do médico, Marcelino ainda está internado ainda, carecido, irmão, das orações dos irmãos. Ele está instável, mas ainda não tem previsão de sair da UTI. Está na UTI, está entubado ainda. Cuidado, os médicos estão lá. Nós temos que continuar orando, persistindo em oração, para que Deus abençoe a sua vida e também assiste também a sua família nesse momento de enfermidade. Que Deus possa realmente glorificar o seu nome através desse momento. Vamos orar, irmãos. Pai querido, gratidão, ó Deus, por essa noite maravilhosa que nos tem dado, abençoando o teu povo que aqui se encontra, e nós queremos colocar em especial, Pai, a vida do teu servo, irmão Marcelino, Pai, nas tuas mãos. Tu sabes o seu estado, Pai, tu conheces o seu coração, a sua mente, tu conheces, Pai, a fé do teu servo, tu sabes, ó Pai, que nesse momento ele está colocando diante de ti a sua vida, Pai, clamando para que tu estenda tua mão e traga cura, Pai. Nós clamamos como igreja também, ó Deus, para que tu, ó Deus, estenda a tua mão, usando os médicos, a capacidade dos médicos, também os medicamentos, para que assim também possam assistir as enfermeiras, toda a equipe médica, Pai, possa estar sendo assistida pelo teu Espírito Santo, cuidando e velando, ó Deus, pelo teu servo que está ali, Pai. Que tu, ó Deus, abençoe conforme a tua vontade. Nós sabemos, ó Pai, que a tua vontade prevalece em todas as causas, e nós colocamos em tuas mãos a vida do teu servo. Abençoa sua família também, ó Deus, consola os corações, permanecendo na fé, Pai, que eles possam realmente crer que tu és o Deus Todo-Poderoso, que a vida, Pai, pertence a ti, Senhor. Nós entregamos todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar hoje, irmão, com os irmãos, algo importante para nós. Nós sabemos que os tempos são difíceis. Eu estava pensando na vida de Gideão. Gideão é um grande cara que realmente se quantificou diante do Senhor. E ali no capítulo 6 de Juízes, então vimos Gideões ali se oferecendo a Deus para orar. Sabemos que o tempo era difícil, uma esperança de novo tempo. Nós pensamos, irmãos, hoje, uma esperança de um novo tempo. Nós aguardamos um novo tempo, uma renovação de tempo, e nós estamos finalizando o ano pensando como vai ser o ano que vem, quais são as perspectivas que nós temos e as nossas lutas que nós tivemos esse ano, como nós oferecemos a Deus. Então eu quero pensar um pouco nessa trajetória de Gideão, lembrando que o período realmente era difícil, sombrio, e a história de Israel estava vivendo um momento difícil ali, no tempo de Gideão. Então o povo vivia oprimido pelos povos ali, vizinhos, medianitas, escondendo-se em cavernas. O povo estava ali procurando um lugar para se esconder, aonde as suas ceifas eram saqueadas, surgindo realmente. Então Gideão se coloca diante do Senhor. O que vamos fazer? Às vezes nós olhamos para a tempestade, olhamos o que podemos fazer nesse tempo, como nós podemos agir diante desse tempo. Então Gideão se coloca ali. Então o anjo do Senhor aparece ali, Gideão. Ele estava trabalhando ali, batendo o trigo no lagar, e ele vai descansar um pouquinho. Enquanto ele vai descansar, o anjo aparece para ele e começa a conversar com ele ali, revelando ali a sua vocação. Mas o modelo divino estava para trazer, irmãos, uma esperança em tempo de conflito. Às vezes eu penso, será que eu posso fazer alguma coisa para Deus? Para minha família? Para onde eu estou? O que eu tenho que fazer? Como eu posso me colocar diante do Senhor? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, a trajetória de Gideão ali, porque quando a gente olha para Gideão, a gente só pensa uma coisa: Gideão teve lá aquele grande exército, 300 pessoas, para lutar contra os medianitas. A gente só pensa nessa história. Mas como Deus agiu na vida de Gideão? Como é que ele agiu? Como é que Deus trabalhou na vida dele? Quem é Gideão? Quem é essa pessoa que estava lá, pronto para enfrentar um grande exército do opositor? O que nós temos que fazer? Às vezes olhamos para as circunstâncias, irmãos, eu não tenho poder para isso. Como eu vou lutar? Às vezes nós olhamos para a igreja, irmãos, será que nós vamos alcançar a vitória o ano que vem?
Será que nós conseguimos avançar? A gente vê tantas coisas ali rodando, pensando. Nós temos aí vários grupos, nós temos aí PGMs, nós temos o culto de sexta-feira, temos quarta-feira. Será que a gente consegue alcançar mais pessoas o ano que vem nessa batalha? Será se eu tenho capacidade para isso? Será que você tem capacidade para isso? Às vezes pensamos, eu sou fraco. Então nós vamos estudar um pouquinho dessa realidade aí. Por isso vamos estar orando. Depois vamos estar lendo o texto aí de Juízes aí, capítulo 6 aí, que é a nossa base para nós estudarmos um pouquinho hoje. Baixe sua cabeça, pense um pouquinho agora nesse momento dessa realidade que nós precisamos perceber. Pai querido, nós pedimos a tua graça nessa noite, Pai, que tu venhas agir em nós. Sabemos que nós somos falhos, fracos, debilitados, mas nós cremos que tu és o Deus Todo-Poderoso, que nada escapa das tuas mãos, Senhor. E sabemos que o teu propósito, Pai, se cumprirá em cada vida, Pai, porque tu tem planos, ó Pai, e esses planos estão em tuas mãos. E nós queremos conhecer os teus planos para nossas vidas, para a tua igreja, Pai, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, ó Deus, cuide de nós. Fala conosco nessa noite. Prepara nossas mentes, nossos corações, para que nós sejamos fortes, Pai, para enfrentar um novo tempo, um tempo de esperança, um tempo, Pai, de encorajamento, para que assim, ó Deus, a tua igreja se fortaleça para esse tempo, Pai. Abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje o coral está cantando hoje lá na PIB de Pimenta Bueno. Então o coral está lá, nós temos aí, todo mundo aqui não está presente hoje, porque estão lá hoje, comemorando ali mais um aniversário da Pimenta Bueno ali, com o pastor William ali. Então eles ofereceram também estar participando desse momento de festa grandiosa. Ontem o coral esteve presente lá em Ministro Andreasa, uma grande festa. Quem foi lá sabe disso. Foi uma grande festa lá. O coral apresentou, Deus realmente falou com o povo. E hoje também, irmãos, a igreja está cooperando com aquela filha lá em Pimenta Bueno, que é uma filha daqui também. Pimenta Bueno é uma filha de 43 anos, a igreja está fazendo 43 anos, né? 43 anos. Então, estão lá presentes hoje. Que Deus abençoe o mensageiro, abençoe o coral ali naquela noite também, que possam somar também na vida daqueles que estão lá para receber a palavra do Senhor também. Vamos então pensar, irmãos. Gideão estava ali, naquele momento difícil, conflitos, não conseguiam plantar nada, e tudo que eles tinham ali, o inimigo vinha e saqueava. Então já não sabiam mais o que fazer. Gideão estava preocupado com isso. E estava ali batendo trigo no lagar para tentar salvar alguma coisa para a família poder se alimentar. Então era um homem jovem, pequeno, também fraco. O que ele faz lá? A percepção da realidade. Às vezes vamos ver por que aconteceu isso com a nossa vida? Por que acontece? Você pode estar olhando para você assim, mas pastor, Deus tem cuidado de mim, mas eu tenho passado por tantas lutas. Por que nós passamos por lutas, irmão? Por que nós passamos por lutas? Porque muitas vezes, irmão, nós falhamos com Deus quando Deus nos coloca em posição. Deus realmente dá o diagnóstico, porque havia o conflito ali. Então, o Cláudio vai colocar aí 6:10 aí, de 1 Juízes aí, Juízes de 1 a 10, para a gente poder ver. Olha só o que acontece ali, ó. Também eu vos disse, eu sou o Senhor, mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Então eles foram condenados ali. Verso 12 ali. Prevalecia, pois, a mão dos medianitas sobre Israel. E por causa de Midian, fizeram os filhos de Israel para si covas que estavam nos montes, e as cavernas e as fortalezas. Porque escondiam o que havendo Israel semeado, subiam contra eles os medianitas e os malaquitas e os filhos do Oriente subiam lá e acampando-se contra eles, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento para Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porque subiam os seus rebanhos e tendas e vinham em multidão contra os gafanhotos ali, como gafanhotos, tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis e entregavam a terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor
E sucedeu o quê? Clamando eles ao Senhor por causa dos medianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da terra da servidão e livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiram e expulsei diante de vós e a vós dei essa sua terra. Também vos disse o Senhor, o seu Deus, o vosso Deus: não temais os deuses dos amorreus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não ouviste a minha voz. A questão é, irmãos, Deus avisa para nós o caminho. Cuidado com os deuses. E muitas vezes nós estamos seguindo os deuses. Ah, mas pastor, eu não sigo nenhum Deus, não. Mas a gente segue, irmãos. Os deuses não são pessoas, não são nada. Às vezes coisa nossa, às vezes o nosso trabalho, a nossa família vira Deus para nós. Porque nós falhamos, esquecemos de Deus e deixamos Deus de lado. Não temos compromisso com Deus e falhamos. E Deus ali começa a providenciar algo para nos despertar, nos alertar contra o perigo que muitas vezes nós esquecemos. Estamos preocupados com as finanças da nossa casa. Assim como o Gideão estava. Gideão estava preocupado com o quê? Com a alimentação da família. Ele estava lá no lagar, batendo o trigo. Para quê? Para alimentar, porque o inimigo chegaria e tomaria tudo. Então ele estava preocupado com o alimento. Como é que vão viver? Os inimigos levavam tudo, ficavam sem nada, enfraqueceram por causa disso. E às vezes nós falhamos, irmãos, com esse conflito. O ciclo corrente, Israel não fez o que era mal aos olhos do Senhor. Muitas vezes fazemos o que é mal diante dos olhos do Senhor. De manhã nós tivemos a escola dominical aqui, falando de Jonas, que ele voltou para nós de manhã aqui. Muitas vezes nós esquecemos. Deus nos coloca o desafio, nós queremos fugir do desafio também. Nós queremos fugir, não queremos enfrentar o desafio. Nós achamos que nós não temos que ter misericórdia de ninguém. Mas nós temos que olhar, irmãos, que Deus dá ordem para nós e precisamos olhar o que nós estamos fazendo com a nossa vida. A opressão medianita, irmão, como consequência pedagógica. É isso que dá. Deus coloca a pedagogia diferente para nós. Nós precisamos aprender e Deus tem a maneira dele para nos ensinar. Então essa pedagogia, irmão, às vezes nós sofremos por causa da pedagogia que Deus coloca. Deus mostra como devemos caminhar diante dele. E aí nós sofremos para poder perceber a grandeza de Deus em nossas vidas. Assim acontecia também ali com eles. Então a voz da profecia revela a causa. Qual era a causa? O desvio. Deus envia um profeta antes que venha o libertador. Deus envia, irmãos, a palavra primeiro para nós. Depois ele envia o libertador para nós. Deus está dando a palavra para nós, para que nós tenhamos ciência da responsabilidade de cada uma vida. Você está lutando? Então olhe para a palavra do Senhor. Escute a voz de Deus e se coloque diante do Senhor, porque Deus está tratando. O diagnóstico é: mas vós não ouviste a minha voz. Esse foi o erro de Israel. Não ouviste a minha voz. Deus fala conosco, nós não queremos ouvir. Hoje, irmão, a maior parte das pessoas só querem ouvir as coisas boas de Deus. Quando Deus quer corrigir, nós queremos virar a costa para Deus. Só queremos o melhor, queremos as bênçãos. Hoje, a igreja pode estar lotada hoje. Tem igreja hoje lotada para receber bênção, só isso. Mas Deus está falando assim: e como está a sua vida? Como é que você está hoje diante do Senhor? Precisamos estar olhando isso aí, a importância de compreender as raízes espirituais dos conflitos. Por que eu estou com conflito? Você já olhou as raízes que estão causando isso? O que está causando na minha vida, os problemas da minha vida? O que está causando? Será que eu esqueci de olhar o Senhor? Será que eu esqueci de conversar com Deus? Será que eu esqueci os mandamentos do Senhor? Será que eu tenho falhado no meu compromisso com Deus? E Deus vem aí cobrar de nós, montar uma pedagogia diferente para nós. E às vezes nós sofremos com a pedagogia de Deus, porque Deus quer trabalhar em cada coração, em cada vida, para que nós sejamos advertidos. Aí temos aí a paralisia pelo medo, irmãos. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias e ficamos: meu Deus, como é que vamos fazer isso? Como é que eu posso lutar com isso? Verso 11, Daniel, verso 11. Olha o que o verso 11 diz aí, ó. O verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que havia em Ofra, que pertencia a Joás, ao Benzerita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar
para esconder dos medianitas. Ele estava lá trabalhando. E Deus ali envia um anjo para aquele momento lá, para alertar, para advertir Gideão. Porque Gideão estava sofrendo, estava trabalhando ali para guardar um pouco de alimento para sua família, para o povo também ali, para compartilhar com os outros. Mas muitas vezes nós somos atingidos pelo medo. Gideão malhando trigo no lugar inadequado. Então, às vezes, estamos fazendo, nós não queremos olhar para Deus, estamos trabalhando. Às vezes, nós queremos fugir através do trabalho. Nós queremos fugir. Fazemos tudo escondido, porque Deus quer revelar a sua vontade. Então, a mentalidade de sobrevivência versus a vocação divina, irmão. Às vezes, nós estamos preocupados com a adversidade, mas muitas vezes estamos preocupados com a sobrevivência e não com a adversidade de Deus. Deus quer trazer algo para nós e nós estamos preocupados com o nosso trabalho. Às vezes deixamos as coisas de Deus e vamos trabalhar porque nós achamos que o trabalho vai fortalecer a nossa família. Nós pensamos, eu não tenho tempo para estar com Deus, eu tenho tempo para estar malhando meu trigo, porque eu quero abastecer a minha família. Muitas vezes esquecemos disso. Mas Deus ali começa a invocar ali o anjo dele e envia o anjo. E às vezes o medo distorce, irmãos, a nossa preocupação e a nossa capacidade. Às vezes o nosso trabalho desvia aquilo que Deus quer fazer conosco. Nós estamos voltados para o trabalho, pensando que a percepção do trabalho vai nos aliviar em alguma coisa. Mas muitas vezes Deus quer tratar com a nossa capacidade. O segundo ponto que nós podemos ver aqui é a transformação da identidade. Do fraco a um guerreiro. Nós podemos pensar, quem sou eu? Quem é você para Deus? Às vezes ficamos pensando, quem eu sou? Como é que eu posso vencer a minha luta? Eu fico pensando no Marcelino. Eu tenho pensado tanto no Marcelino, rapaz. Esses dias aí tenho orado por ele. A família fica pensando, o que vamos fazer com o nosso pai, com o meu esposo? E as consequências vêm. E o que a gente tem que fazer? A não ser se ajoelhar diante do Senhor e clamar, irmão, para que Deus haja. Às vezes esquecemos de reconhecer quem somos diante do Senhor. Precisamos reconhecer, irmão, que Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso, é aquele que trata a nossa vida, é aquele que examina o nosso coração. E Deus quer trabalhar em cada coração para que nós confiemos nele, somente nele. Então Deus chama ali, o verso 12 aí, Daniel, verso 12. Olha que o verso 12. Apareceu então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Tu é o homem valoroso. Então não é um cara fraco. Deus chama ele de valor. Deus coloca valor na vida dele. É isso que nós temos que pensar, irmão. Deus quer valorizar cada um de nós. Deus valoriza o ser humano que reconhece a sua grandeza. É isso que nós somos fortalecidos no Senhor, não pela nossa força, porque não somos nada. Então Deus o chama de Deus é contigo, homem valente, corajoso, valoroso. É isso que Deus é. Deus quer transformar um homem pequeno em grande, mas eu tenho que reconhecer a grandeza de Deus na minha vida e na sua vida também. Deus vê, irmão, que o poderoso ser, Deus vê o que posso ser, não apenas o que somos. Deus sabe o que você pode ser. Deus sabe. Deus pode transformar você em algo precioso, algo poderoso, mas você tem que entender quem é Deus na sua vida. Então a graça procede, irmão, da transformação. É nesse momento que o favor de Deus entra em ação para nos beneficiar, para nos fortalecer, para nos encorajar a caminhar. Às vezes falhamos com isso, com Deus, então vem a resistência interior. Nós precisamos lutar, irmão, com as coisas que estão dentro de nós. Às vezes nós perdemos porque nós pensamos, quem eu sou? Eu não tenho capacidade de fazer isso, eu não tenho capacidade para fazer isso. Mas Deus quer trabalhar em cada um de nós, assim como fez com Gideão. Deus estava ali operando a teologia, irmãos, de desamparo de Gideão. Gideão pensava assim, eu não sou profeta, eu sou apenas um trabalhador, eu não sou nada. E ele diz aí quem ele é. Verso 13, Daniel, olha o que diz aí, olha o que Gideão fala. Gideão lhe respondeu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo realmente sobreveio sobre nós? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? E agora, porém, o Senhor nos amparou e nos entregou às mãos dos medianitas? Entregou Jonas. Senhor, mas tu disse
Eu ouvi tanta história que meu pai contou, tantas maravilhas. Quantos ouvimos aqui, irmão? Quantas histórias nós ouvimos aqui que a igreja era poderosa, que a igreja era forte, que a igreja fazia isso e aquilo. E agora, Senhor? Por quê? Por que nós não estamos fazendo as mesmas coisas do passado? Por quê? Por que não está acontecendo conosco? Por que nós estamos passando essa opressão agora? É isso que Gideão está criticando, conversando com Deus. Não está reclamando, mas está identificando os fatores. A nossa vida é que conta, irmão. Como eu estou vivendo com Deus hoje. No passado eu vivia assim, mas agora, como nós estamos vivendo com Deus agora? Esse novo tempo, como eu estou vivendo? Quando eu era mais jovem eu trabalhava? Sim. Eu era mais forte, mais corajoso, tinha coragem, mas agora, o que eu tenho feito para o Senhor? Quanto eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor? É isso que Gideão está questionando lá. Senhor, eu vi tanta história de Ti, Tu és o Deus poderoso, que nos libertou, que nos tirou do Egito, nos deu nova terra, como Deus falou, eu tirei vocês do Egito, eu livrei todos os egípcios, e agora vocês estão aí, eu tirei todo mundo das terras e dei as terras para vocês, e agora os medianitas estavam ali destruindo o povo. Então, a teologia, irmãos, de Gideão é diferente. Se o Senhor é conosco, então por que não sobreviver tudo isso? O questionamento, irmão, é legítimo. Você pode questionar Deus, assim como Abacuque também. Abacuque questionou Deus. Senhor, por que o ímpio prospera e nós não? Por que eles ganham as guerras e nós não? Então, às vezes, é lícito a gente questionar Deus, mas temos que olhar para a nossa vida. Gideão precisava olhar para a vida dele também. Então, Deus começa ali a redimir e realmente redefinir a missão de... Verso 14 aí, Daniel, verso 14. Olha o que ele diz aí, ó. Virou-se o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te envio eu? Deus fala conosco, irmãos. Vai na tua força. Qual é a força que nós temos, irmãos? É a confiança no Senhor. É a força que nós temos, é essa. Mas nós confiamos na força do Senhor? Será que eu tenho a capacidade de me colocar na disposição de Deus? Senhor, usa-me, porque eu vou em frente. Muitas vezes nós tememos, irmãos, e nos enfraquecemos. Eu não posso fazer nada. Gideão fala isso também. Olha aqui, Gideão, verso 15, Daniel, por favor. Olha só o que ele responde. Replicou Gideão: ah, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Eu não sou nada. Olha para mim. Olha a minha família como é pobre, minha família é pobre, não tenho nada. Como eu vou poder lutar contra os medianitas? Como eu posso lutar? Às vezes nós olhamos isso. Quem sou eu? Quem sou eu para lutar? Olha na igreja, quantas pessoas tem na igreja? Eu sou o pior da igreja. Como eu posso lutar? Nós colocamos, irmão, o fraquejamento de dentro de nós, e Deus estava trabalhando ali com Gideão. Gideão, vai na tua força, vai no que você tem em você, confia em mim, eu vou dar a vitória para você. Muitas vezes nós falhamos, nós sabemos dessa verdade, nós sabemos quem é Deus. Eu livrei vocês no passado e vou livrar vocês agora, mas muitas vezes nós enfraquecemos, irmãos, a nossa fé, e enfraquecemos com: eis aí, a minha família é menor, mais pobre, eu sou o menor de todos. Então a humildade, irmãos, realmente é o ponto de partida. Eu tenho que reconhecer quem eu sou, que eu dependo de Deus. A minha vida depende de Deus, a sua vida depende de Deus. Você não pode olhar para as circunstâncias, nem colocar a tua fraqueza. Eu vou no nome do Senhor. Foi o que Davi falou: Senhor, eu sei que esse inconciso está aqui, condenando o teu nome, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi foi contra o gigante, para derrubar, não pensando que ele era nada. Ele não era nada, era o menor da família dele também. Mas Davi se levantou e disse assim: eu vou contra esse incircunciso, eu vou lutar contra ele. Ele é grande, ele pode ser grande, mas o meu Deus é maior. Assim nós temos que pensar. Nós podemos olhar para as circunstâncias, irmão, e dizer assim: eu sei que eu não tenho condições de fazer isso, mas Deus fará por mim. Deus usará a minha vida. Deus me capacitará. Deus me dará força para lutar contra o inimigo. Então Deus especifica, irmão, a usar o insignificante. Deus, irmãos, quer usar o mais fraco. Deus não chama quem não está trabalhando. Deus não chama o paralisado. Deus chama aquele que está trabalhando, o mais fraco. Mesmo que ele estava lá onde? Trabalhando no lagar. Deus chamou ele. Os outros não estavam trabalhando, mas ele estava lá. Deus chama quem está trabalhando. Deus quer. Então vem o processo da libertação. Então Deus usa ali naquele momento a transformação e da confirmação da ação de
de Gideão. Então, a busca para confirmação. Então, Gideão fez assim: Senhor, e agora? Como é que eu posso fazer isso? Eu estava lembrando, irmãos, quando eu estava estudando esse texto, pensando um pouquinho. Quando eu vim para cá, irmão, eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu falei para Deus: Senhor, é isso que tu queres mesmo? De ir lá para a igreja? Quando eu vim aqui, irmão, em 2013, era bem aqui a salinha, ó. Essa sala bem ali, ó. A comissão se reunia naquela sala bem aqui atrás. Era aqui que a comissão se reunia. Eu estava pregando aqui à noite. Eu acabei de pregar à noite aqui. E o irmão Ezequiel chegou assim: pastor, a comissão quer falar com o senhor ali na sala. E eu saí para a reunião, depois do culto. Lá eu entrei e falei assim: pastor, queremos colocar o seu nome na lista de pregadores para cá para a igreja e de pastores para que vão concorrer ao ministério dessa igreja. Eu digo: tá bom, pode colocar. Mas eu disse para Deus: Senhor, será que eu sou capaz de fazer isso aqui? Será que eu tenho capacidade para isso? E eu fui para casa. Era novembro. E falou assim: a gente vai decidir ainda quem vai ser. Eu digo: tá bom. Fui para casa. Voltei para Manaus. Estava lá sentado, esperando ali a notícia da igreja. E o dezembro passou inteiro. Quando chegou no dia 31 de dezembro de 2013, o telefone tocou, era mais ou menos 1h da tarde. 1h da tarde, o telefone tocou. Eu atendi, era o irmão Credival. Ele disse: pastor, o seu nome foi confirmado. Eu disse, mas eu falei para Deus: Senhor, para mim vir para essa igreja, eu fiz uma prova com Deus, como o Gideão fez aí também. Senhor, tem que ser 100% do voto. Se não for 100%, eu não venho. Porque eu não queria vir para a igreja, irmãos, para lutar, por exemplo, 70% dos votos passou o meu nome e 30% não aprovou meu nome. Então eu não queria vir para cá com 70% dos votos só. Eu tinha que brigar com 30% ainda. Tinha que lutar e convencer 30% para estar comigo. Não, ele falou assim, o Credival falou assim: pastor, foi unânime a sua votação. Então Deus confirmou o primeiro voto. Com Gideão, olha o que Gideão falou aí, ó. Verso 25. Verso 25 aí. Depois eu vou terminar aqui. Olha, então, naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois do teu pai, a saber, o segundo boi e os de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta a acera que está ao pé dele. A acera. 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste, no mesmo lugar forte, da forma devida. Toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha da acera que cortares. Então naquele momento ali, Deus fez desafio. Então, mas Gideão pensou: Senhor, eu quero saber se isso é verdade. Será que eu tenho verdade contigo? Será que eu tenho a promessa que tu vai estar comigo? Será que eu me importo contigo? Será que minha vida realmente tem isso? Então, ele faz um pedido aí, o verso 17 agora. Verso 17. Põe 17 agora, Daniel. Verso 17. Olha só. Prosseguiu Gideão: se agora tenho achado graça nos teus olhos, dá-me um sinal de que tu realmente é que falas comigo. Ele queria um sinal. Fala comigo. Verso 18. Rogo-te que não te aparte de mim até que eu volte trazendo o meu presente e ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Deus queria uma prova. Então ele foi lá, preparou tudo e trouxe de volta ali para o Senhor. E o Senhor confirmou. Então Gideão faz ali uma prova com Deus. Se tu és mesmo, então me espera que eu vou voltar aqui. Eu quero oferecer ele para ti. Então primeiro derrubar Baal. Então eu tinha que ter alguma coisa ali de confirmação. Eu falei para ele assim: o irmão Credival, eu preciso realmente confirmar com Deus se é a vontade dele. Irmãos, Deus confirma quando a gente coloca diante do Senhor. E Deus confirmou.
Eu falei para Deus, Senhor, me responde comigo. É isso que tu queres para Cacoal? Eu nem conhecia Cacoal. Eu não sabia Cacoal. Nunca tinha visto falar de Cacoal. Mas Deus me enviou para cá. Eu não sei porque eu estou aqui. Não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, irmãos. Eu estou aqui, vou completar agora 12 anos que eu estou aqui nessa igreja. 12 anos. Eu nem sei como é que foi isso. Não tenho nem ideia. Eu não tenho ideia. Eu já perguntei para Deus, Senhor, como eu fiquei aqui 12 anos? Eu sei que agora estou num momento difícil da minha vida. Eu tenho falado complicado. Eu sei que você está me ouvindo aí e diz assim, pastor, está muito ruim. Talvez você está pensando isso. O pastor nem consegue mais falar. Eu sei que você está pensando isso. E muitos estão pensando isso. Mas Deus me trouxe para cá, irmão. Porque Deus tem alguma coisa para provar na minha vida e na vida dessa igreja. Com certeza. Deus me chamou para vir para cá. Talvez eu não tenha sido o pastor que vocês achavam que devia ser. Mas eu tenho certeza que eu fiz o que Deus mandou fazer. Tudo que Deus mandou fazer. Talvez não seja o que agrada o seu coração. Talvez muitos se agradem comigo. Mas muitos não se agradam comigo. Mas eu não posso fazer nada. Assim como Gideão também. Gideão queria saber, Senhor, prova comigo, Senhor. Então ele diz assim, vai lá e derruba o altar de Baal. Por isso que o nome dele mudou para Jeroboal. Aquele que luta contra Baal. Aquele que luta contra Baal. Então a luta dele era segura. Deus queria transformar a vida dele ali. Deus vai lá, mas assim, como eu posso lutar contra Baal? Como eu posso? E depois você tem que construir um templo para o Senhor, um altar para o Senhor no mesmo lugar. Alguém me perguntou aí, irmãos, sobre a luta que nós temos agora lá. Israel tem o seu templo destruído. É isso? Todo mundo sabe, né? O templo de Jerusalém foi derrubado. E agora tem todo um templo pré-formado já, todo pronto, pré-fabricado. Está guardado lá em Israel. Todo o templo está pronto. Só que ele não pode mais construir. Por quê? Porque hoje os muçulmanos construíram a Meca em cima do templo de Israel. Em cima do templo. Está lá, mesmo lugar. Eles construíram. Para construir um novo templo de Jerusalém, mano, e vão ter que demolir ali para construir o novo templo de Salomão. Vão ter que demolir a Meca. Agora você imagina a briga que vão ter com os muçulmanos para destruir a Meca? Hã? Então a luta grande vai ser essa. Quem vai convencer os muçulmanos que tem que destruir o seu templo para construir o templo do Senhor? É igual aqui. Gideão chamado para destruir o templo de Baal e construir novamente o templo de adoração do Senhor ali. Um templo de consagração do Senhor ali. Então vai acontecer alguma coisa. Não sabemos como vai acontecer, mas alguma coisa Deus vai fazer ali para fazer essa derrubada. Assim como aconteceu com Gideão. Construir o altar do Senhor ali. Tirar o templo de Baal, o altar de Baal e construir ali um altar para o Senhor. Estabelecer uma nova identidade. Tirar aquilo que é do inimigo e construir aquilo que é do Senhor. Então Gideão tinha uma tarefa ali, irmão, para mudar ali. Só então enfrentar o inimigo. Primeiro nós temos que derrubar os templos que estão dentro de nós, irmão. O que está impedindo da nossa vida com Deus. Então Gideão sabia que tinha que demolir o templo, o altar do pai dele. Ele tinha que destruir aquele templo. Aquele altar. Tinha que destruir. A família estava contaminada com os medianitas. Baal estava invadindo a cidade, invadindo o povo. E aí Deus vai lá e diz assim, vai lá, Gideão, e destrói aquele altar lá. E constrói o meu altar na vida. Então alguma coisa interna dele. Nós temos que lutar primeiro com o nosso interno, a nossa vida, para depois lutar com o inimigo. Tantas coisas, irmãos, nós temos construído para o inimigo. Nós temos que destruir tudo para construir um altar de Deus na nossa vida, para que Deus realmente valorize. E aí nós vamos enfrentar o inimigo com a força. Gideão faz isso. Gideão obedece, mas com temor, porque ele era humano. Como é que eu vou derrubar esse templo? Então Gideão pensou assim, se eu for de dia, eu vou ter conflitos. Então o que Gideão fez? Deixou chegar à noite, e ele foi lá de noite e destruiu o altar. Destruiu o altar. De manhã, quando acordou, viu a mudança lá. Ele destruiu o altar à noite e de dia ele construiu um novo templo para Deus ali. Um novo altar para Deus. E adorar o Senhor lá. Então aí ele começou a sua obediência, irmãos, frequentemente procede, irmão, de coragem
pela plena vontade de Deus. Deus, irmão, espera que cada um obedeça o mandamento do Senhor. Então ele começou à noite, que é o melhor momento de começar. Às vezes temos que ter o medo das coisas, das consequências ali. Então ele esperou o melhor momento para atacar o templo de Baal, o altar de Baal. E vai lá e destrói o altar de Baal e constrói de Deus à noite. Porque ele sabia que realmente de manhã teria uma nova visão das coisas de Deus. Verso 27, Daniel, põe aí, verso 27, para a gente estar encerrando aí. 27. Olha lá. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Porém, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas à noite. Ele fez de noite, temendo, até o próprio do pai, a casa do pai dele, temendo. Mas ele disse assim, vou pegar os homens comigo e vamos lá, de noite nós vamos lá. E vamos destruir esse altar de Baal. E destruir o templo de Baal e construir ali um novo altar de Deus. Porque é isso que Deus quer. Deus, irmãos, colocou ali uma vida nova em Gideão. E Gideão vai agora, enfrentou a barreira ali, daquele momento. As coisas que estavam ali dentro da cidade mesmo, do seu pai, da sua família, e destruiu o templo, o altar de Baal. E agora sim, ele estava pronto para enfrentar os medianitas. E preparou todo mundo ali para lutar contra os medianitas. E você pode ver a história depois seguinte aí. Então a conclusão é, a história de Gideão nos mostra a esperança do novo tempo. Gideão está para nós, irmão, um novo tempo para nós. Uma nova visão das coisas. Que não surge com a negação da realidade difícil. Nós não podemos negar, irmão. A realidade difícil é grande. Mas do encontro, irmão, transformador com aquele que chama os incapazes e capacita. Deus chama o homem e capacita o homem para tomar decisão. Nós precisamos disso. Ver que potência, irmão, de onde vemos apenas a fraqueza. Nós sabemos. Ele diz, Senhor, olha só quem eu sou. Eu não sou nada. Eu sou de uma família pobre. Eu não sou nada. Eu sou o menor da família. Mas ele disse assim, eu serei contigo. Homem valoroso. Vai na tua fé. Então, às vezes, nós sabemos disso. Nossos conflitos pessoais, familiares e profissionais. Mesmo que Deus, irmão, como chamou Gideão no lugar para hoje, Deus também chama você também para lutar. Deus desafia você, me desafia também a olhar, irmão, o que nós estamos construindo de errado na nossa vida. Quais são os altares que nós estamos construindo que não pertencem a Deus. Quantas coisas nós usamos que não são de Deus. E Deus quer que nós destruímos isso para que a nossa vida, irmão, possa lutar com fidelidade do Senhor e confiando no Senhor. Nós precisamos olhar, assim como Gideão olhou e percebeu. Então, Senhor, Deus deu a ordem para ele, ele obedeceu a ordem do Senhor. Nós temos que ouvir a voz do Senhor, irmão. Não esquecer, porque o povo estava falhando, porque deixou de ouvir a voz do Senhor. Às vezes falhamos porque não queremos ouvir a voz de Deus. Deus nos chama constantemente. Irmãos, essa igreja aqui é privilegiada, Eu nunca deixo de dizer isso. Por quê? Porque nós temos toda semana, irmãos, Deus fala conosco toda semana. Todos os dias Deus fala conosco aqui nessa igreja. Nós é que não queremos ouvir. Nós só ouvimos a mensagem, mas não damos importância a essa mensagem que Deus dá para nós. Nós ouvimos, entendemos, guardamos o material, somente guardamos. Nós não aplicamos na nossa vida. Tememos, irmãos, enfraquecemos quando vimos o perigo, porque nós não praticamos a verdade que nós tantos aprendemos. Porque nós não ouvimos a voz de Deus e precisamos olhar para que Deus transforme. Então, assim como ele, o novo tempo, irmão, começa quando, como Gideão, ouviu o chamado divino, damos o primeiro passo de obediência e vamos ali, mesmo que seja de noite, mas vamos avançar contra as coisas que nós estamos construindo ali e destruindo o altar de Baal e construindo o altar para Deus em nossa vida, em nossa família, em nosso trabalho. Que Deus possa nos abençoar, irmão. Que Deus derrame a sua graça sobre cada um de nós e nos dê, irmão, o entendimento, a visão do seu reino para nós. Como nós precisamos pensar um pouco de Deus em nós. Precisamos avaliar, irmão, como nós estamos vivendo hoje. Quantas coisas nós temos atrás de nós? Quantas coisas? Quantas coisas o nosso lar tem construído errado? Quantas coisas? Nós temos que examinar a cada tempo e olhar. Isso aqui não pertence a Deus.
não faz parte da nossa vida como cristão. Eu tenho que destruir esse altar e construir um altar que é de Deus, para minha vida, para minha família, para o meu negócio, né? Para que Deus realmente flua dentro de nós e nos encoraje a caminhar na fé como Gideão. E aí sim, nós estaremos prontos para enfrentar as barreiras desse tempo aí fora. Porque o novo tempo virá, irmãos. Nós não sabemos o que vai acontecer o ano que vem, em nosso país, em nossa vida. Nós não sabemos. Mas Deus quer nos preparar para o novo tempo. Colocar em nós o desafio de começar a confiar no Senhor e ouvir a sua voz. Lembrando sempre, lê esse texto completo aí, capítulo 10 aí, capítulo 6, completo. São 40 versículos. Você pode ver essa história, como realmente Deus transformou a vida de Gideão e como ele levou a vitória para aquele povo de Israel. Porque um homem fraco se tornou forte, porque ele confiou no Senhor, fez experiência com Deus e Deus provou a verdade com ele e ele avançou contra o inimigo, obedecendo à vontade de Deus. É isso que nós precisamos fazer para que nós tenhamos a vitória no ano que vem, irmão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmão. Baixe sua cabeça. Coloque diante do Senhor a sua vida. Fale com Ele da sua vida. Prepare o seu coração para Deus. Fale com Ele, Senhor, eu tenho algumas dúvidas. Eu tenho muitas coisas que eu preciso mudar na minha vida. Eu preciso realmente avaliar a minha vida. Eu te peço, Senhor, assim como tu falou com Gideão, fala comigo. Revela para mim a tua vontade. Prepara a minha vida para esse tempo. Fala comigo, porque eu quero destruir as coisas que não são tuas. Destruir esses altares que muitas vezes estão implicando na minha vida, mas eu quero colocar diante do Senhor a minha vida. Eu quero colocar diante de Ti a minha vida, para que Tu venhas operar em mim, na minha vida. Pai querido, nós sabemos, Pai, que nessa noite, Pai, Tu trouxe o povo que precisava ouvir. E nós sabemos que nós carecemos de Ti, Pai. Há quantas coisas nós precisamos ouvir a Tua voz. Há quantas coisas nós temos ouvido e não temos dado ouvido, ó Deus. Temos ouvido a Tua voz, mas não temos dado valor a ela. Então, ó Deus, fala conosco, Pai. E transforma o nosso ser, assim como transformou o coração de Gideão. Transforma também o nosso, Pai, para que nós possamos avançar, Pai, nesse novo tempo. Encorajar nossas vidas, Pai querido, para avançar contra o inimigo também, Pai. Cuida da nossa família, cuida do nosso lar, Senhor, cuida do nosso trabalho, cuida, Pai, da nossa comunidade e prepara a Tua igreja para o novo tempo, Senhor. Cuida de nós. E, ó Deus, examina cada um coração, Pai, e responde conforme a Tua vontade. E dá-nos, ó Deus, um encorajamento. Sabemos que muitas vezes avaliamos como Gideão. Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? A minha família é fraca, minha família é pobre, eu não tenho nada, Senhor. Eu sou o menor de todos. Quantas vezes, Pai, nós avaliamos a nossa vida como menor, como mais fraco. E Tu fala, vai na Tua força, Senhor, vai na Tua força. Eu serei contigo. Homem valoroso, homem de coragem, homem destemido, mulher destemida. Abençoa, Pai, cada um de nós e nos dá a Tua bênção. É o que nós pedimos nessa noite. Em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Vamos cantar louvores ao Senhor.